Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Eugênio, tudo bem? Bem. Doutor Flávio. Você que abriu a sala, o Flávio, ele já pediu para entrar? Não. Não fui eu que abri, não. Não sei se foi o próprio Flávio. Está entrando agora. Boa noite, Flávio. A câmera estava invertida. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, acho que podemos aí já, né, aproveitar o nosso tempo e começar, né? Já tem Sim. um número significativo de pessoas. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Flávio Graça, né? Muitos já me conhecem, sou candidato a conselheiro pela Chapa 2. Estou aqui com o doutor André Lacerda, candidato a vice-presidente, e o doutor Eugênio Henriques, candidato a secretário pela Chapa 2. E a live de hoje, né, nós, no intuito de deixá-la de uma forma bem objetiva, nós selecionamos 4 questionamentos que têm sido feitos principalmente nas nossas redes sociais, questões que têm, de forma recorrente, têm chegado a nós, principalmente voltadas para a realidade atual, né? E nós selecionamos essas 4 questões porque elas têm muito a ver com os problemas que nos motivaram a compor essa chapa, né? Muitos perguntam para nós, né, por quê, né? Todos nós sabemos que não é fácil, que ser do conselho de forma atuante, ativa, fazer a gestão pública, gasta tempo, vai dar trabalho. Nós estamos preparados para isso, porque nós já conhecemos a gestão pública. Todos os 3 aqui que vos falam são pessoas experientes na gestão pública. E muitos perguntam por que assumir essa empreitada. E muito foi porque a gente vê problemas recorrentes acometendo a nossa profissão, a gente vê situações que se perpetuam, que não mudam, e por isso essa sensação em comum por parte dos candidatos dentro da Chapa 2 fez com que nós nos uníssemos e promovêssemos essa discussão. E isso, o fato de nós colocarmos essa chapa, a gente acha que foi bastante positivo, já trouxe à tona muitas discussões que vinham sendo suprimidas, colocadas com aquele sentimento de não tem jeito, sempre foi assim, vai ser sempre assim, e a gente conseguiu mostrar um pouco de que ainda temos um sopro de vida aí dentro da nossa profissão, que a gente tem esperança, que a gente tem ainda muita motivação para continuar lutando. A gente viu como a nossa candidatura movimentou o segmento veterinário no estado do Rio, quantas discussões positivas têm se colocado nos grupos, e isso só isso já é muito gratificante para nós. Então, boa noite, André, boa noite, Eugênio. E eu gostaria já de dar início colocando a primeira questão que chega a nós de forma recorrente, já abrindo a palavra para vocês, né? Então, a primeira questão é o seguinte: ao que se deve esse crescimento exacerbado das práticas antiéticas, mercantilistas e predatórias no mercado veterinário ao longo dos últimos anos?
Então, a gente abre com essa questão e dou a palavra para vocês. Se quiser começar primeiro, não sei. Fala aí, André. Eugênio, Então tá. eu gostaria que você falasse. Então tá. Isso já foi falado também na live anterior, mas eu acho que é sempre bom nós lembrarmos. A questão do aumento dessas práticas mercantilistas e da competição predatória, as causas, né, o que iniciou isso, primeiro a quantidade de profissionais no mercado, né, quantidade enorme, e assim, a impunidade, né? As pessoas, elas dentro do mercado saturado, algumas, elas tentam levar vantagem de alguma forma. Eu diria o seguinte, tem várias situações, né, que podem levar uma pessoa a transgredir a ética, né? Algumas pessoas por ignorância, outras simplesmente pelo desespero, porque elas percebem que alguns à sua volta estão transgredindo e não acontece nada, então ela parte, na situação de desespero, parte de fazer também. Os outros estão fazendo, então eu vou fazer. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. Tem a questão do indivíduo que não se preocupa muito com isso, por causa de questão de caráter ou de má fé, vai fazer de qualquer forma, mercado saturado ou não, são pessoas que vão fazer. E assim, o principal é a impunidade. Quem transgride e sabe que não vai acontecer nada, ele vai continuar transgredindo. E o que vem ocorrendo nos últimos anos? Exatamente isso. Já são quantos anos que a gente tem visto isso? Esse mercado saturado, com números de profissionais cada vez maior, e algumas transgredindo. E o que acontece? O que nós temos ouvido é que os processos éticos, eles até são, por vezes, eles são abertos, existem as denúncias, eles são abertos, né? Tem a comprovação de panfletos ou vídeos ou situações que são degradantes para a nossa profissão, e não acontece nada porque os processos ficam parados. São alguns milhares de processos parados. E aí também entra uma outra questão, que é o número de profissionais cresceu, mas talvez o conselho ou os conselhos regionais não tenham se adequado a essa realidade. No número de fiscais, no número, né, de conselheiros, talvez. Se tem muitos processos, esses processos primeiros eles têm que passar por uma triagem e dar prioridade, né, estabelecer prioridade. O que é mais importante? Eu acredito que essa situação do mercantilismo e da competição predatória, quer dizer, essas situações, elas têm que estar na prioridade, têm que se colocar, elas devem ser colocadas à parte. Assim como um grupo que tem que estar na lista de prioridades. Por quê? Para não abrir a porteira do jeito que está. Então, assim, a celeridade nos processos, isso envolve até outros colegas também, que às vezes são processados de forma injusta e não conseguem ter a sua defesa, né, concluída, né, e provado que a pessoa está inocente. Mas é isso, o principal é isso. Eu acho, né, Eugênio, complementando o que você falou, e você chegou a tocar nesse assunto, essa questão do excesso de profissionais formados, excesso de faculdades, isso leva a essa competição predatória e muitas vezes sem ética, né? Ultrapassando algum limite, né? Se tem uma coisa que a gente pode relacionar à ética, é a verdade, né? E quando falta verdade, falta ética. Então, muitas vezes, para sobreviver, a gente vê essas ações predatórias e isso só vai ser corrigido realmente com um mercado um pouco mais equilibrado, né, com ações mais equilibradas. A gente vê na nossa campanha mesmo, nós esperávamos uma disputa pelo Conselho, uma disputa onde fosse uma disputa de ideias, né? E desde o começo, o que está acontecendo? Por uma disputa mais acerbada, várias fake news acontecendo, várias situações que não representam a verdade. E se a gente colocar que a ética é essa expressão da verdade, esse é o maior exemplo. Né? Esse é o maior exemplo que a gente vê. Maior e mau exemplo. Né? Porque se a gente consegue, num nicho tão pequeno, onde a gente deveria
ter justamente o local onde primasse pela ética, a gente tem uma disputa que a gente tem visto fake news, né, que não correspondem à verdade, né, sem nenhuma acusação a ninguém, né, mas ela está aí para todo mundo ver, né, então é só as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento terem discernimento para julgar e analisar isso, julgando sempre tudo isso sempre sob o prisma da verdade. Seria isso. Né? Exatamente. Queria até aproveitar esse gancho, André, justamente pela verdade, né, que estamos aqui, né? Porque a gente realmente tomou um susto quando viu pessoas fazendo print, ligando a imagem da chapa 2, principalmente da Márcia, candidata a presidente, né, a redes de clínicas, dizendo, insinuando não, afirmando categoricamente em grupos, de uma forma cometendo até mesmo crime de injúria, calúnia, difamação, tentando ligar o nosso nome e dizendo que nós seríamos permissivos, que nós estaríamos ligados com essas redes de clínicas, né? E a gente sabe o quanto que as fake news são danosas, o quanto prejuízo que elas vêm causando à democracia e à informação, né? Então, essas pessoas que estão divulgando isso em redes estão sendo identificadas, foram denunciadas em delegacia, foram denunciadas na justiça, vão ser notificadas para depor em juízo, para depor na delegacia e vão ser incriminadas, uma vez seja realmente comprovado o que elas fizeram. Porque é uma prática ilegal e a gente fica muito triste em ter que tomar essa atitude, né? A Márcia fica muito triste mas ela tem que se colocar à frente da verdade, mostrar que ela não tem medo, e foi o que ela fez. Ela não tem medo da verdade, então ela está denunciando as pessoas que chegam a ela e que estão colocando essas denúncias totalmente mentirosas e caluniosas, né? Para justamente comprovar o óbvio, que profissionais como o doutor Eugênio, que tem clínica há décadas, né? Uma clínica bem estabelecida, doutora Daniela Russo, doutor André Lacerda, que é professor na área de cirurgia de pequenos, diversos alunos, jamais, eu que sou também uma pessoa, sou professor, trabalho há anos, tenho inúmeros colegas, jamais iríamos nos ligar, jamais a gente iria nos ligar a uma chapa que tivesse ligações clandestinas com redes de clínicas. Isso é óbvio, qualquer um sabe disso, que conhece a gente sabe disso. Flávio, isso é tão assim, chega a chocar, porque colocaram fotos de políticos, colocaram fotos da Márcia. As pessoas vieram me perguntar, muita gente que me conhecia falava, não estava acreditando, mas eu sempre falo para as pessoas, né, por que as fake news elas alastram? Porque muitas vezes as pessoas nem procuram a verdade, nem procuram conferir, nem procuram saber quem é que está no meio. Assim, a política, infelizmente, algumas pessoas partem por esse tipo de situação para levar vantagem também, né? Eu diria o seguinte, eu esperava uma disputa limpa, eu esperava. Mas a gente não pode acusar ninguém diretamente, mas a partir do momento que a gente... Mas a gente vê que não é de boa fé, Eugênio, porque a pessoa podia chegar e falar assim, olha, mandar para nós, né? Olha, estão dizendo que vocês estão ligados à rede de clínicas. Exatamente. Ninguém pergunta para nós. O objetivo é pegar uma foto montada e espalhar. Quer dizer, é um objetivo sórdido. Claro, covarde. E assim, nós não podemos acusar ninguém, mas o momento em que começa a campanha, duas chapas disputando, e aí isso é disparado, né, e disparado de forma anônima, é muito feio, a pessoa se esconder no anonimato, só terminar aqui, se esconder no anonimato para fazer esse tipo de coisa, porque isso desonra a profissão, isso desonra nossos próprios colegas e é um péssimo exemplo para quem quer que seja, que queira alguma coisa em relação ao Conselho, que é o órgão que, né, regulamenta a profissão e fiscaliza, entre outras coisas, a ética. Mas a gente vai falar assim, que a gente não pode acusar ninguém, a gente não quer aqui colocar nomes em público, mas a gente já está
fazendo as denúncias de maneira oficial, os processos estão andando, acompanhem, a gente vai dar notícias, mesmo após a eleição, as coisas vão continuar caminhando, tá? As pessoas que fizeram isso e que estão fazendo de forma irresponsável, elas vão responder, volto a dizer, tá? Vão responder em juízo os atos irresponsáveis de propagar notícias falsas sem verificar a procedência. A gente não deve fazer isso de forma alguma, quanto mais numa eleição de um conselho de ética, né? Nós lembramos que nós estamos concorrendo a um conselho de ética. Então a gente não pode faltar com a ética incriminando pessoas sem a devida prova e justificativa, entende? Então é isso. Eu acho que foi importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou seguir aqui com a segunda questão importante, né, que eu acho que é a seguinte. Uma pergunta: por que o Rio de Janeiro é o único conselho que cobra a obrigatoriedade do curso de responsabilidade técnica para o veterinário? Então, eu gostaria de ver a opinião do doutor André Lacerda, por favor. Fugindo até o que deveria ser. Se a gente considerar isso, não está correto. A partir do momento que você tem a sua faculdade concluída, recebe seu diploma, é um direito seu se fazer sua inscrição no conselho e exercer a sua profissão de maneira plena, em qualquer uma das áreas que ela tenha, né? E a responsabilidade técnica é uma dessas áreas. Não que a gente seja contrário aos cursos, eles deveriam ser de maneira constante, até mais do que é feito, né? Talvez até de maneira online, com algum canal de esclarecimento, de maneira mais ativa, mas nunca condicionar a entrega da carteirinha à realização, por exemplo, de assistir uma palestra, no caso da ética, e a pessoa, para poder hoje ser responsável técnico, ela tem que fazer um curso de responsabilidade técnica, o que não faz o menor sentido, né? Eu cheguei a ser responsável técnico pelo hospital da UENF, numa época atrás, quando isso ainda não valia, né? E no momento atual, se eu tivesse que ser de novo, eu teria que fazer esse curso, porque não faz o menor sentido tendo que eu já fiz, né? É uma coisa, isso é cercear um direito que é de cada um de nós. A pergunta é essa mesmo: por quê? Se é um conselho tão acolhedor, um conselho, por que isso? Por que a gente tem que cadastrar os cursos realizados? Se algum de nós quiser dar um curso, também no conselho. Nenhum outro conselho faz isso. Por quê? Por que tem que cadastrar? Se essa é uma função do MEC, do Conselho de Educação, seja lá nacional, ou seja lá de que órgão for, mas com certeza não é do conselho o cadastro de cursos para que possa acontecer dentro do conselho. O conselho tem que fiscalizar. Se você, por exemplo, montou um curso, for usar animais, tal, o conselho tem que estar lá para fiscalizar esse curso. Mas daí a ter o cadastro de um curso não faz o menor sentido. E por que os outros conselhos não têm? Por que só o do Rio impõe essas condições? Né? E se o argumento, né, for que porque isso é o correto, tem que ser assim, e por que os outros não são? Então a gente vai estar dizendo que todos os outros estão agindo de maneira incorreta, né? Todos os outros agem de maneira indevida, né? Só o do Rio estaria certo. Então essa é uma questão importante, né? Porque isso afeta diretamente o dia a dia de cada um de nós. Quer dizer, se um colega aqui, qualquer profissional, tiver que fazer, por exemplo, for convidado para ser responsável técnico de uma empresa, né? E se aquilo significar um bom ganho, um bom emprego para ele, se não tiver um curso naquela época, esses cursos eles são esporádicos, ele vai perder esse emprego porque o conselho está impondo uma condição dessa. Em vez de abrir o mercado, ele está impondo uma condição indevida, né, que não deveria estar impondo, que na minha opinião é incorreta, é ilegal, já que os outros não fazem. Né? Ou então, no mínimo, é um excesso de zelo. Né? Um excesso de zelo que vai acabar prejudicando o médico veterinário no exercício da sua profissão. Então, eu acho que essa questão é muito importante. É verdade, porque o curso ele tem que ser procurado porque ele é bom, porque ele acrescenta. No momento em que o curso tiver realmente conteúdo, né? Ou seja, a gente tem que fazer cursos para RT justamente direcionados para as áreas, né? Porque o RT
por exemplo, de supermercado é diferente do RT de uma pet shop. Eles têm coisas em comum, mas tem peculiaridades da área que podem ser abordadas no curso. Né? O RT de uma clínica veterinária já é outro trabalho. O RT de uma fábrica já é outro trabalho. Sim, esses cursos, Flávio, eles são bem interessantes de acontecerem, né? Mas não com a limitação do exercício. O erro está nisso, não nos cursos. Né? O curso deveria acontecer, o curso é bem-vindo. Eu, por exemplo, eu poderia me considerar apto a fazer RT de um hospital, RT de um supermercado, se eu tivesse essa formação. E se eu não tiver, aí sim eu procuraria um curso, mas a responsabilidade é minha, a gente sabendo que o ato médico veterinário, né, a responsabilidade é de quem faz. Então eu respondo, né? O conselho não tem que estar dessa maneira, né, tutelando o meu serviço. Ele tem que, na verdade, me fiscalizar, se for o caso, e me dar mecanismo para que eu possa, né, caso eu queira, fazer o curso, mas não me cerceando o trabalho. E isso é muito importante. Quantos veterinários já perderam a oportunidade de realizar um trabalho como RT porque não tinha o curso e não dava tempo de esperar o próximo curso? Exato. Bom, eu acho que esse ponto... Quer falar alguma coisa, Eugênio? Assim, a questão da responsabilidade técnica, isso é importante, muita gente negligencia, né? O cara acha que é só dar um nome lá e tá tudo certo, e ganhar alguma coisa, é responsável técnico por vários estabelecimentos, às vezes até de áreas que não são afins, e cada um tem uma particularidade. Então, é uma coisa muito séria, e tem que haver, né, uma vez que existe uma normativa, essa normativa ela sempre tem que ser divulgada, esclarecida, colocada à disposição nos meios ou no site, ou o que seja. Agora, eu também eu não vejo por que essa obrigatoriedade e vincular o cerceamento da atividade. Nossa, né? Assim, você ter que ter o curso para poder exercer. Não, aí não. Eu acho que cada um, a partir do momento que a informação já foi colocada, né? E ainda tem um detalhe, porque os cursos, muitas vezes, ainda dão um enfoque de coisas ruins, o curso, né? Ele dá um enfoque de coisas ruins. Ele nem fala do que é certo, do que tem que fazer, que é certo. E aí acaba tocando terror. Olha, aconteceu isso, caso assim, o cara foi punido por causa disso. Então, está dando, mostrando o lado errado, pode ser mostrado também, mas o enfoque tem que ser nas coisas positivas, no que tem que ser feito, o que é responsabilidade, exato, por quê. Né? E o que o André falou, não pode limitar ou cercear a atividade, obrigando a fazer o curso para isso. Pois é, eu já tive a oportunidade de assistir curso de RT, primeiro que é um curso genérico, tinha gente de diversas áreas ali, então não dá nem tempo. Se fosse um curso mais direcionado, né? E aí você poderia dizer assim, o que precisa dentro de uma clínica? Quais são os principais pontos? Quais são as principais falhas verificadas estatisticamente nas inspeções dos conselhos neste segmento? Né? O que o conselho tem verificado de processos principais? Quais são os principais pontos? E quais os principais pontos podem ser favoráveis em defesa de um responsável técnico, caso ele seja processado? O que ele tem que ter? Os documentos, as provas, os cursos, os treinamentos, quer dizer, o livro de registro, tudo isso direitinho, o checklist. Não tem. Qual o checklist de um laboratório? Não está publicado. Qual o checklist de uma clínica veterinária? Qual o checklist de uma pet shop? Né? Não tem isso para as áreas. Então, acho que isso é fundamental. E por que, Flávio? Já que essa é uma ação que é interessante, por que não levou isso para dentro das universidades, em parceria com elas? Né? Fazendo acordo com as universidades, fazendo esses cursos dentro da universidade, na hora de formação do aluno, né, do graduando. Né? Porque isso não é uma ação do Conselho, em parceria com as universidades, levar esse tema. Né? Não só esse tema do RT, quanto o tema da ética, tal. Por que não? Né? Porque a gente ouve, né? O Conselho é um órgão que tem o dever de proteger a sociedade do mau exercício da profissão. Ótimo. Mas você, promovendo o bom exercício, você está fazendo esse papel também. Né? Claro. Você, enquanto conselho, promovendo o exercício legal, promovendo as boas práticas, você está diminuindo a ocorrência de práticas ruins, sem ter que fazer da forma de sanção,
da forma de terror, da multa, e ainda expondo nas redes sociais abertas para a sociedade, olha, encontramos uma falha nessa clínica. Né? Uma coisa que fica aberta para a sociedade. Deveria ser direcionado para os veterinários. Né? Agora, você vai colocar a sociedade toda a par. Encontramos anestésico em clínica. Quem tem que saber disso? Os veterinários. Uma clínica em tal bairro. Uma clínica em tal bairro. Bota todo mundo no mesmo saco. A sociedade toda fica sabendo. Então, acho que isso é uma prática, sinceramente, eu não concordo. Bom, vamos para o terceiro item, que é... Bom, por que a chapa 1, né, ela toma para ela uma ação que é do Conselho Federal, quando ela diz amplamente, abertamente, que houve uma ação de iniciativa de parar os cursos. Essa ação foi do Conselho Federal, recentemente ela ocorreu, né? E ela diz que foi uma ação do regional que provocou no federal essa ação. Né? Então a gente tem sido perguntado quanto a isso. Falando? Eu acho, Eugênio, que várias coisas que a gente tem visto, né, Flávio, em relação a isso, me parece que é tomar para si algo que foi feito ou por um outro órgão, né, mesmo que seja participante desse órgão, mesmo que seja membro, né, mas nenhuma dessas ações é da chapa 1, a gente sabe muito bem. Essa questão do processo no Conselho Federal é um processo do Conselho Federal, tentando minimizar o dano causado pela grande abertura do número de escolas de veterinária. Né? Essa é uma ação do Conselho na figura do Dr. Francisco. É isso. Mesmo que o Conselho do Rio atual faça parte como um dos membros do Conselho Federal, mesmo assim, essa é uma ação do Conselho Federal. Há mais de um ano, quando entrei na Anclivepa, como presidente da Anclivepa, eu tive uma reunião do Conselho e a gente conversava sobre isso também. Eu tive uma reunião. Então, cada um de nós que é a favor disso pode se considerar pai disso aí, né? Um pouco, né? Porque é uma ideia de todos, mas a ação foi do Conselho Federal, não foi de forma alguma da chapa 1, porque ela toma para ela que essa ação é dela, né? É no mínimo estranho. Essa aí é no mínimo estranho. E não é só essa não, tem várias ações que ela está tomando para ela que não são delas, né? Hoje mesmo a gente vê, né, está tendo a plenária do Conselho, por esses dias do Conselho Federal, e nós vemos a chapa 1 fazendo propaganda que está lá. Não é a chapa 1 que está lá. Quem está lá... Não, no Conselho Federal. Não, OAB tem a coisa da OAB. Também teve. Na OAB também é a mesma coisa. Né? Um acordo feito com o Conselho Regional e toma-se para a chapa 1 como se fosse um acordo com a chapa 1. A OAB não vai fazer acordo com chapa, a OAB vai fazer acordo com o órgão, com o Conselho. Então há uma confusão muito grande, né? Há uma confusão muito grande de ações e que deveriam, por questões éticas, estarem separadas, né? Uma coisa é isso, mas no momento que eles acham conveniente, se diz que não são a situação. E no momento que acha de outra maneira, se diz que é a situação. É muito estranho tudo isso. Eu fico impressionado com a quantidade de postagens de ações que a chapa 1 colocou depois que a eleição foi anunciada. Né? Então eles colocaram que foram a Brasília. A chapa 1 esteve em Brasília. A chapa 1 foi a Brasília fazer uma reunião. E enquanto chapa 1, será que isso ocorreu? Claro que não. Isso foi o Conselho. É interessante isso, né? Inclusive a questão, embaixador do CRMV, eles usam esse título, né? Embaixador do CRMV da chapa 1. Olha que mistura. Embaixador do CRMV chapa 1. Ou seja, embaixador foi nomeado pelo CRMV para a chapa 1. É isso que está escrito lá, embaixador do CRMV. Porque já estão acreditando que um dia eles vão ser, será que é isso? Eles já estão dando por ganho a eleição, acreditando que eles vão ser embaixadores mesmo do CRMV, só pode ser isso. E aí eles insistem em dizer, né, hoje mesmo um grupo de veterinários lá colocando que não se pode fazer uma tabela de referência de preços. Né? Muita coisa que não se pode, está acontecendo agora. Não se podia barrar o crescimento de cursos de veterinário, CFMV conseguiu.
não se podia fazer ações contra práticas antiéticas no mercado. Agora estão dizendo que estão se ligando à OAB para fazer essas ações. Tudo depois que a eleição foi anunciada, tudo depois que houve uma chapa contra. Está acontecendo. Então, acho que esse movimento está tirando as pessoas da zona de conforto, e só isso já me deixa muito, vamos dizer assim, contente que a medicina veterinária está acordando para as coisas que não vinham acontecendo há anos. Bem em direção ao que você disse, né? A gente sabe que as leis, as regras que uma sociedade qualquer vive, elas são feitas para servir a sociedade e são modificadas ao longo do tempo. Ao longo do tempo nós temos de acordo com as mudanças sociais ou regulatórias que a gente tem a necessidade, né? Então, uma lei que vale hoje pode não valer amanhã, né? Uma regra que vale hoje pode não valer amanhã. A gente não é, na verdade, escravo das regras e das leis. A gente está aqui para mudá-las, né? Enquanto elas existem, a gente tem que, obviamente, obedecê-las, né? Mas a partir do momento que a gente representa um órgão, a gente tem que lutar para que essas mudanças aconteçam, para que a gente coloque as demandas necessárias. O que não pode hoje vai poder amanhã, se essa regra for em benefício da sociedade, for em benefício da classe, for em benefício de todos nós, né? E muitas das coisas que a gente não concorda hoje, a gente vai lutar para que essa mudança aconteça verdadeiramente. É isso que a gente tem que fazer, né? Mas nunca faltar na verdade, nunca confundir, né, o institucional com o pessoal. E numa eleição, mais do que tudo, nunca confundir o exercício da direção de um conselho com a candidatura de uma chapa. E é o que me parece que está sendo confundido atualmente, né? Esse exercício com a candidatura. E se você crê realmente que você fez um bom trabalho, defenda o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu vou estar me candidatando agora à reeleição na Anclivepa e a gente está defendendo o que a gente fez. A gente é a situação e vai defender o que a gente fez, né? Por falar em Anclivepa, eu queria que você também aproveitasse para esclarecer uma outra fake news que estão querendo colocar, né? Porque tem a faculdade Anclivepa está montando um curso e ela anuncia que vai montar um hospital, uma clínica, para poder fazer as práticas do curso de graduação e de pós-graduação. E aí estão dizendo que é a Anclivepa, que você é o presidente da Anclivepa. Acho que é interessante esclarecer isso. Boa ou ruim, Flávio. Nós temos, na verdade, a Anclivepa funcionando da seguinte maneira. Eu sei que muita gente não conhece como é a Anclivepa, né? A Anclivepa, ela tem uma associação, uma pessoa jurídica em cada estado. Cada Anclivepa estadual é uma pessoa jurídica independente. Cada uma dessas pessoas jurídicas são afiliadas à Anclivepa Brasil, é um dos sócios da Brasil, que é outra pessoa jurídica, né? Então, a Brasil, ela tem em conjunto todas essas Anclivepas regionais, né? Mas cada uma tem a liberdade de fazer o que ela acha o mais correto, né? Então, a Anclivepa Brasil, ela é responsável pelo Congresso Brasileiro da Anclivepa, né, que vai até ocorrer agora em Fortaleza, em maio, e responsável por agregar todas as Anclivepas. E cada Anclivepa regional tem a sua independência, né? Então, essa questão da Faculdade Anclivepa, agora em parceria com a Anclivepa Rio, uma ação da Anclivepa Rio, né, que a Anclivepa Rio está tentando aí montar um curso de pós-graduação para que ele aconteça atendendo às necessidades aí dela, né? Então é isso, mas são coisas diferentes. Eu não sou presidente da Anclivepa Rio, é o nosso colega, tem um outro colega aí que né? E é isso, né? Eu não estou falando de maneira alguma mal de ninguém, tá? É porque são ações diferentes, né? E não vale esse questionamento. Mas as pessoas tentam colocar o lado pejorativo de algumas questões e, pior, né? Associar esse lado pejorativo à figura. Eu sei que muita fake news vão surgir ainda, muitas mentiras, mas é sempre mais fácil, né? É sempre mais fácil acreditar. Tudo bem, né? E isso, se nós tivermos um eleitor que pelo menos tem um olhar atento e consciente, se ele comparar um pouquinho, se ele não tiver como um torcedor, porque uma coisa é quando você está na torcida, né? Aí nenhum argumento ele é válido. E outra é quando você está analisando de maneira isenta e consciente. Qualquer eleitor que vá olhar isso de maneira consciente, ele vai tirar suas conclusões, né? Então, o fato hoje é que a gente tem a chapa 1 como chapa da situação, e se as pessoas acham
que a situação é a melhor possível, votem na chapa 1. E do outro lado, nós temos a chapa 2 como oposição com essas ideias, né, que a gente está tendo aí de trazer à tona esses pontos. A discussão deveria ser essa, né? No que já foi feito, se o que já foi feito agrada, que se continue, né? Se não agrada, tem que ser quase que obrigatoriamente a chapa 2. Só para complementar. Esse é justamente o tema do quarto ponto, né? Não, que a gente joga agora para discussão. Deixa eu só completar aí, que comecei a pensar várias coisas, e, enfim, dessa questão de se fazer passar por situação ou não, lógico que nós também não podemos generalizar dentro da própria chapa 1. Tem pessoas que eu já conversei que não concordam com o que vem sendo colocado e que vem sendo feito. Mas a posição deles é muito ambígua. A posição da chapa 1 é ambígua e contraditória, porque ao mesmo tempo que tenta capitalizar coisas e feitos da gestão atual do Conselho, né, e quando, né, vão a Brasília, ou quando vão à OAB, ou outras situações, representantes, etc. Como é que é o nome? Como é que é o nome que você falou, Flávio? Embaixadores. Embaixadores. Eu não sei. Aí não se sabe direito o que é gestão atual ou chapa 1. Mas, ao mesmo tempo que se faz isso, a chapa ela se omite em outras situações, ela capitaliza algumas coisas e se omite em outras coisas. E, inclusive, o lema deles, o slogan, é diferente das demais. Eu até perguntei isso num grupo de mídia social, isso não foi respondido. Por que diferente se da gestão atual, o vice-presidente da gestão atual vem como presidente? Da diretoria, de 4, 3 vão se repetir. O atual presidente só não pode vir porque não é permitido. Né? De quantos da chapa do total, considerando até conselheiros, quantos se repetem, Flávio? Quantos se repetem? Ao todo, são 9 integrantes que são da chapa atual que vêm para a chapa 1, pela chapa 1. São 9 de 16. Você vê essa questão das faculdades, reação aí do que saiu no jornal, do que saiu até em TV, né, na revista Valor Econômico, tudo. Coincidentemente, quem começou a abordar isso fomos nós na live aí de 2 semanas atrás, eu com o Fred. E que a gente, pelo menos, eu tinha lido o trabalho do pessoal do Paraná, eu citei isso, e os dados do número de faculdades, o número de o crescimento que ocorreu nos últimos anos, 20% nos últimos 3 anos, no número de profissionais. Enfim, coincidentemente ou não, as coisas começaram a acontecer agora. E nós falamos, inclusive, da questão da mobilização da sociedade para entender, né, e nós colocarmos a sociedade a par do que tudo que está acontecendo, o que o veterinário faz, para nós podermos fazer um grande movimento que envolva não só os conselhos, o Conselho Federal, que tem que ser apoiado nessas iniciativas, e para levar onde tem que ser feita a mudança, onde mudar a legislação, convencer no legislativo, né, convencer ministérios, né, de governo, o atual governo, enfim, é uma coisa que algumas perguntas elas têm que ser respondidas. Por que, então, né, em determinados momentos querem capitalizar efeitos do Conselho, da gestão atual, e, ao mesmo tempo, não assumem que são a continuidade. Como o André falou, se alguém está satisfeito com a situação atual, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a legislação é amarrada, e enfim, o que eu vejo como muito importante é a questão da postura, da atitude frente aos problemas. Então, se vai ter atitude ou não, se vai ser proatividade ou não, se vai ser leniente ou não, é isso que a gente tem que pensar e questionar. Eu acho que esse é o quarto tema, até a quarta questão que a gente balizou a nossa discussão aqui. Por que a chapa 1 se intitula Diferente das Iguais? Ela quer passar uma impressão que ela é diferente, não assumindo ser situação. Então vai de encontro ao que você falou, essa pergunta, ela vai justamente, ela tem sido questionada por inúmeras pessoas, né? Quando nós nos colocamos com uma chapa nova, com integrantes com experiência em gestão pública e privada, mas
novos na questão do Conselho, né? Nenhum dos integrantes da Chapa 2, né, foi tem experiência em gestão pública. A gente esperava que a Chapa 1 fosse defender a ideia de que ela é a situação, fosse defender a ideia do seguinte: olha, nós somos situação, nós viemos das gestões anteriores, e nas gestões anteriores nós fizemos isso, dessa forma. E aí a gente vê a campanha baseada em fatos atuais. Olha, fomos a Brasília semana passada, fomos na OAB semana retrasada, depois que houve o lançamento da candidatura. Quer dizer, isso, vamos dizer assim, eu não esperava por isso. Eu esperava que a Chapa 1 colocasse tudo o que ela fez ao longo dos últimos 3 anos, ou ao longo até dos últimos 6 anos, já que vários membros vêm se perpetuando, né? Isso seria uma maneira até de eles justificarem a permanência deles na próxima gestão. Porque, como o André falou, eu acho que isso tem que ficar bem caracterizado. Quem está satisfeito como as coisas vêm ocorrendo nos últimos anos, eu acho que é coerente que opte pela Chapa 1. Então, olha, eu estou satisfeito, acho que a veterinária está num rumo bom, está crescendo, está bem valorizada perante a sociedade. Eu acho que o veterinário, a maioria dos... Assim, o veterinário, de uma forma geral, está seguindo as regras, não temos grandes problemas com o mercado predatório. Eu acho que os processos éticos estão andando de forma favorável, estão sendo coerentes, estão com celeridade. Eu acho que o Conselho é um órgão que está bem moderno, digital, todos os processos, todos os documentos saem de forma rápida, de forma ágil. Quem acha que o Conselho está ocorrendo, tá dessa forma, eu acho que tem que optar pela Chapa 1. Agora, quem acha que a mudança é saudável, quem acha que pode ocorrer uma oxigenação na gestão, e isso pode favorecer uma nova forma de fazer, uma nova forma de atuar, e aí podem surgir coisas novas, aí vota pela Chapa 2, Flávio, que é realmente a diferença. E nem é só complementando, e nem é errado, por exemplo, se a pessoa considera boa ação, que foram feitas coisas boas, né, que mitigaram vários revés veterinários, se é esse o entendimento, tem que votar na Chapa 1, né? Se o entendimento é esse, se acha que o Conselho atual está nessa direção, uma boa direção, é isso que tem que acontecer. Tem que ser votado na Chapa 1. Né? Pode até falar o seguinte: olha, eu acho que foram feitas coisas boas, porque a gente também acha, não estou aqui negando, foram feitas coisas boas pelo CRMV, que eu acho que deveriam até ter sido defendidas nessa campanha pela Chapa 1. Sim. Por quê? Porque não foram. Pessoas de valor, tiveram pessoas de valor, existiram pessoas de valor nas gestões anteriores, pessoas que são nossos colegas, e precisam ser sempre homenageadas, prestigiadas, porque deram o seu quinhão. A gente só está querendo agora uma mudança saudável, uma renovação saudável para promover novas ideias. E você quer ver, Flávio, uma incoerência que talvez eles nem tenham percebido, né? Uma incoerência que é propagada por eles mesmos. Eles falam que o atual candidato à presidência ele vem sendo preparado ao longo dos anos para essa gestão, que é a pessoa mais preparada, porque vem sendo preparado dentro do Conselho. E ao mesmo tempo que ele vem sendo preparado, ele nega que seja um dos membros do Conselho. Né? É a chapa diferente das demais. Que a incoerência maior do que essa. É a ambiguidade que eu falei. Exatamente, não tem ambiguidade. E não há problema nenhum em se defender o que você fez, eu acho que é correto, né? Se você acredita naquilo, se tem uma boa gestão, a gente sempre que nenhuma gestão vai resolver tudo de uma vez, a gente sabe disso. Então, se a defesa é essa, tem que acontecer. Prometem um plano de saúde, quando na verdade já tentaram construir, você tem até plano de saúde, e é uma das promessas da chapa. Então a gente só queria coerência com tudo isso, né? E não é o que está acontecendo. Mas, Flávio, Eugênio, eu vou pedir licença a vocês, eu vou ter que me ausentar por um compromisso, tá?
E queria Tá agradecer ótimo. muito a todos que estavam aqui. O Flávio e o Eugênio continuam e a gente vai ter oportunidade de conversar. Obrigado, André, que o André tá em trânsito, parou para não faltar o compromisso da live. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Bom, aqui a gente só vai agora prestigiar alguns colegas que fizeram uma... Teve um colega, sobrenome Lustosa, que colocou aí a questão de anestésicos vencidos, usados por clínicas com preços irrisórios. Então, volto a dizer ao colega, responder a questão, que a gente vai trabalhar com duas premissas, né, Eugênio? Primeiro, o bom uso da informação, colocar a informação das boas práticas disponível e depois tentar fazer uma fiscalização inteligente, baseada em processos de trabalho que deem agilidade e eficiência, né? Para que possa punir quem realmente esteja praticando a veterinária de forma errada e de má fé, e essas pessoas realmente vão sentir, vamos dizer assim, o braço forte do Conselho. O que não pode ter é impunidade, né? Porque do jeito Exato. que nós temos acompanhado, só tem piorado. Isso vai numa escala cada vez maior, numa velocidade cada vez maior. Pior que impunidade, né, Eugênio? Sensação de que vai ficar impune, né? Isso é que dá coragem a quem pretende agir de má fé. Sim. Não vai chegar aqui, não vai me fiscalizar, né? Você estava falando, vou só complementar o que você estava falando do processo eleitoral e das informações. Foi muito boa a sua fala a respeito do que nós pretendemos fazer, né? E que se a pessoa, quem estiver satisfeito com a situação atual, tudo bem, né? Se o mercado de trabalho está bom, se os maus profissionais estão sendo punidos ou não, está tudo bem, então vamos continuar com o que tem sido feito. Vamos ver onde é que vai dar. Se as pessoas estão insatisfeitas, eu acredito que a maioria está insatisfeita, eu acredito que pode se pensar em mudança e pensar num grupo, como eu falei antes. Às vezes alguém está tentando com uma chave e não consegue abrir, vem outro e abre com mais facilidade. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe com certeza que tem pessoas bem intencionadas na atual gestão ou nas gestões anteriores, como você falou, muitas pessoas boas, conheci muitos presidentes, conheço o atual presidente, mas assim, os problemas eles vão se acumulando. A gente sabe que a legislação ela engessa de tal forma, os conselhos eles prestam conta ao Tribunal de Contas da União, e uma legislação totalmente obsoleta que não consegue, né, as pessoas que estão à frente na gestão do órgão, elas ficam até receosas de tomar alguma decisão, de colocar o próprio CPF, tanta coisa, que aí engessa e não acontece nada, fica todo mundo paralisado. Né? Exato. Então essa legislação não está funcionando, ela está obsoleta, então vamos brigar. Por quê, então? Está engessado, está paralisado? Vamos atrás dessa legislação. Aonde que pode se mexer? É no Tribunal de Contas? É no Legislativo? Vamos bater na porta? Então tem que bater nas portas onde tem que ser. O que nós não podemos fazer é a resignação de dizer, olha, não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada porque é assim mesmo. Exatamente. Quase como um dogma. Quase como um dogma. E a nossa chapa, nós temos perfil, você, eu, André, Márcio, e tantos que estão juntos, o Ed, tantos outros que também estão como, né, conselheiros, a maioria, ou todos, eu não conheço todo mundo, mas com um perfil de proatividade, de pessoas que com certeza não vão aceitar um não sem pelo menos tentar. Eu acredito que a gente vai pelo menos tentar e movimentar, romper essa inércia para fazer com que as coisas comecem a acontecer. Elas começaram a acontecer depois que a gente começou a debater isso, né? E eu acredito que muita coisa vai acontecer. E aí as pessoas votam, eu fico chateado com isso também. A democracia, né, ela é muito bonita e tudo, mas aí na hora de votar, as pessoas não dão valor ao seu voto. Ao invés de considerar o que a gente está falando aqui, o que você está falando, de propostas, de coisas, vai votar porque tem um amigo, vai votar porque, né, já está, é assim mesmo, vou votar porque eu conheço fulano, conheço... E não, a gente tem que saber quais são as propostas, onde que a gente vai chegar, né,
com situação A ou B, com chapa 1 ou chapa 2, e as consequências. Onde que a gente vai chegar daqui a 5, 10, 20 anos? Tem que ter uma chance como eu falei, de mudar isso. Eu fico muito feliz de todos esses temas. Eu acho que isso o fato de ter uma chapa única durante anos e anos tirou um grande poder do veterinário, que é o poder de qualquer cidadão, que é o poder do voto. Se você tem chapa única, você perde o poder do voto. E o fato de nós termos oferecido uma chapa de oposição trouxe para o veterinário uma consciência de empoderamento do poder do voto. E seja qual for das chapas que ganhar, se Deus quiser será a chapa 2, né? Vai haver uma consciência de, olha, vai ter chapa contra na próxima eleição. Não se acomode. Não se acomode. A cobrança, tem que ter. Exatamente. Então, não se acomode com aquele discurso de que o CRMV serve para proteger a sociedade do mal veterinário só. Que o CRMV não é sindicato, que o CRMV não é associação. E isso é um discurso de proteção. O CRMV deve ser a casa do veterinário. Assim Também. como é o CREMERG, assim como é a OAB, né? Então a gente deve ser, sim, a casa de acolhimento, de proteção do veterinário que exerce a sua função de forma correta. O CRMV deve ser inimigo ou não deve ser aliado apenas daquele veterinário que estiver mal intencionado, que estiver a fim, de forma consciente, de realizar práticas predatórias, práticas nocivas, que vão até de encontro a ele mesmo. Porque ele também, no futuro, vai ser vítima do que ele plantou, né? Ele vai ser vítima das práticas nocivas mercantilistas que ele plantou. Mas o problema, Flávio, é que tem muita gente que não entende a nossa profissão, entrou no nosso mercado e não tem compromisso, como praga de gafanhoto. A hora que tiver ruim e terra arrasada, eles vão embora. Vão vender qualquer outra coisa, vão pegar a franquia aí de fast food, vão fazer qualquer outra coisa. E a veterinária vai ficar na terra arrasada. É isso que vai acontecer. Eu entendo o que você está falando. A gente vai ter que encerrar daqui a pouco, o tempo está chegando ao fim. Sim. Mas se a gente tivesse fôlego para aguardar, eles mesmos morreriam de forma espontânea, vítima das próprias práticas. Mas como você bem falou, até isso ocorrer, eles já arrastaram muita gente com eles. Então, nessa areia movediça, né, ruim. Então, olha só, fica aqui a mensagem, tá? Quem conhece o histórico da Márcia Rolim na vigilância sanitária, ela jamais foi leniente, ela jamais foi permissiva. O nosso grupo não tem esse perfil de permissibilidade, de leniência. Muitos assistiram também a minha ação como fiscal, né? E sabem que está longe de nós a permissibilidade, a leniência e a prevaricação. Então isso está longe, passa longe, não é para isso, não é para deixar essa imagem que nós estamos colocando a nossa cara, o nosso nome, o nosso legado, a nossa vida profissional. Eu, Eugênio, nós temos mais de 30 anos de veterinária, né? E não é assim que nós queremos terminar, chegar ao final da nossa vida profissional. Pelo contrário. Então, eu queria deixar essa mensagem, né? Muito menos a Márcia, muito menos os outros colegas que se juntaram a nós. Tá? Bom, assim eu finalizo a minha parte. Eugênio, por favor. Perfeito, o que você falou é perfeito. Nós estamos juntos, colocando os nossos nomes, assim como tantos outros da nossa chapa, porque nós acreditamos. E nós esperamos que essas eleições elas sejam limpas, que, né, embora o que já aconteceu, né, o que nós discutimos aqui, a gente não tem mais o que falar. Eu espero que seja, pelo menos daqui para frente, que a verdade ela prevaleça, que as pessoas tenham a consciência de buscar a verdade e votar corretamente,
pensando no próprio futuro, no futuro da profissão, né? E que a gente consiga ver pelo menos esperança, pelo menos esperança e perspectivas de um futuro melhor. Exato. Então, muito obrigado a todos por terem nos assistido. Quem quiser recomendar, a gente vai colocar a live em pedaços no nosso Instagram. Então, vocês, por favor, os que estão colaborando com a chapa, divulguem, compartilhem, passem essas informações. Nós estamos na última semana e assim, a vontade de mudar de alguns é muito forte, que tem nos procurado, né? A vontade de ter uma experiência nova, realmente nova, na gestão do CRMV, ela tem sido vista em grande parte dos veterinários. Então, eu espero que essa parte seja participativa e nos ajude nessa reta final, nessa campanha que nós estamos fazendo de forma ética, de forma séria, né? E com muita responsabilidade. Obrigado a todos aí. Boa noite. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Flávio. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos aí. Foi uma honra estar participando dessa chapa com você, colega que eu respeito, assim, conheço de muitos anos, e com os outros colegas que aceitaram ombrear com a gente aí. Muito obrigado. Recíproco. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite.